Que a graça e a paz do Rei da Glória estejam com todos vocês. Amém. Amém. Abramos nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 8. Segunda Coríntios, capítulo 8. Os irmãos acompanhem a leitura que farei de todo o capítulo, entretanto o sermão será apenas até o versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 8. Leremos todo o capítulo, mas a mensagem será apenas até o versículo 15. Assim diz a palavra da salvação. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo o cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isso. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, todo gracioso, todo generoso, Deus da providência, Deus que não deixa o justo mendigar o pão. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse momento. Obrigado pela exposição de Coríntios.
Obrigado porque nessa noite, dentro do teu próprio planejamento, dentro daquilo que o Senhor havia determinado desde antes da fundação do mundo, chegamos a esse texto, na verdade a essa série de sermões que falam sobre finanças e principalmente que falam sobre o que é o cristão doar. Ó Deus Todo-Poderoso, fale conosco por meio desse texto. Fale conosco por meio da Tua palavra maravilhosa, preparada para esse momento exato. Os nossos corações, Senhor Deus, necessitam ouvir essa palavra. Tende misericórdia de nós, pois do contrário, não descobriremos o que é a generosidade cristã. Mais perigoso ainda, ó Deus, possivelmente estaremos lidando de forma errada com a Tua graça maravilhosa, abundante, superabundante. Ó Deus, que nessa noite nós sejamos lembrados mais uma vez dessa graça maravilhosa e que a nossa resposta a tudo isso seja de fato aquilo que o próprio Senhor Jesus fez, se encarnando e habitando no nosso meio, deixando toda a sua riqueza e se tornando pobre, para que nós fôssemos ricos. É no nome dele, ó Deus, que nós oramos. Amém. Amém. Michel Temer, o presidente interino, começa a mexer na economia do país, tentando de alguma maneira salvá-la ou inspirar investidores estrangeiros para que comecem mais uma vez a confiar no Brasil. Vocês acompanharam, uma de suas primeiras medidas foi a de cortar alguns ministérios, cortar alguns cargos comissionados. A economia, para voltar a funcionar de maneira adequada, precisa sim passar por cortes econômicos. O Brasil precisa mais uma vez de prosperidade. E ao falarmos sobre prosperidade dentro da igreja, é óbvio que nós nos lembramos da famosa teologia da prosperidade, ensinada aí em muitos cultos e em muitos lugares que se chamam de lugares cristãos. Eu gostaria de lembrar para vocês rapidamente o que seria isso de uma forma mais detalhada. A chamada teologia da prosperidade parte do princípio de que todos são filhos do rei e que, portanto, recebem os benefícios desta filiação em forma de riqueza, livramento de acidentes e catástrofes, ausência de doenças, ausência de problemas, posições de destaque, etc. Essa teologia oferece fórmulas para fazer o dinheiro render mais, evitar acidentes, livrar-se de doenças e problemas, aumentar as propriedades, além de viver uma vida sem dificuldades. A teologia da prosperidade sustenta que nenhum filho de Deus pode adoecer ou sofrer, pois isso seria uma clara demonstração de ausência de fé e, por outro lado, da presença do diabo. Ao mesmo tempo, eles chegam ao exagero de declarar que quem morre antes dos 70 anos de idade é uma prova de sua incredulidade e imaturidade espiritual ou pecado gravíssimo. A teologia da prosperidade, ela está ao nosso redor. E quando nós menos esperamos, por mais que tenhamos uma teologia mais robusta em relação a tudo isso, nós nos vemos tentados a acreditar nessa falsa mensagem, nesse falso evangelho. Porque da mesma maneira que o nosso país precisa de uma prosperidade novamente, nós também nos vemos muitas vezes com esse desejo. Nos vemos não tendo o dinheiro no final do mês como deveríamos. Nos vemos fazendo o que for necessário para termos um pouquinho mais de rendimento. E nós acabamos nos esquecendo de que existe uma teologia da prosperidade bíblica, não esse falso ensino, que na verdade chama-se de teologia da generosidade. E nessa noite, a partir desse sermão, olhando para a série que teremos em 2 Coríntios, nós seremos confrontados demasiadamente em relação a isso. Será que temos sido generosos com o nosso dinheiro? Será que compreendemos que essa é uma resposta direta
a generosidade que Deus derramou sobre as nossas vidas. Se temos passado por dificuldades, ou na área da saúde, ou na área financeira, isso não significa necessariamente falta de fé ou imaturidade cristã. Mas entendam uma coisa nessa noite: se não temos sido generosos com aquilo que o Senhor Deus nos dá, isso sem dúvida alguma significa incredulidade e imaturidade espiritual. Peçamos então agora que o Espírito Santo nos ajude a entender que esse texto, até o versículo 15, nos ensina que a graça de Deus deve nos levar inevitavelmente a sermos graciosos com o nosso dinheiro. A graça de Deus, a generosidade de Deus deve nos levar inevitavelmente a sermos generosos, graciosos com o nosso dinheiro. Nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 8 e nós precisamos lembrar o que está acontecendo aqui. Um contexto mais amplo. Nós nos lembramos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele já estabelece ali naquela igreja uma coleta específica para os necessitados lá da Judéia. E nós percebemos que num primeiro momento, isso vai ficar claro aqui nesse texto mais uma vez, que eles respondem bem a isso. Corinto era uma cidade próspera. Provavelmente a igreja de Corinto era uma igreja próspera também. E eles entendem a missão, eles entendem a sua obrigação e respondem adequadamente àquele pedido de Paulo. Mas quando nós chegamos então agora a esse período da segunda carta aos Coríntios, nós percebemos que isso começou a ser um problema. Da mesma maneira que eles haviam respondido bem naquele momento, com os seus problemas relacionados a Paulo, eles de alguma maneira param de ser generosos. Isso acontece muitas vezes em algumas igrejas, que Deus nos livre disso aqui. Mas às vezes quando famílias têm problemas com o pastor ou com a própria liderança da igreja, a primeira coisa que elas fazem é: não vou dar mais o dízimo, não vou mais contribuir com a igreja, achando que isso de alguma forma vai pressionar o pastor ou a liderança a tomar alguma atitude drástica para com isso. Não, por favor, nós precisamos do seu dinheiro, não faça isso. O que é que você quer em troca? Qual é o acordo que nós podemos chegar para que então você volte a dar o seu tão necessário dízimo e as suas bem generosas ofertas? Não era necessariamente isso que tinha acontecido ali, mas por causa de divergências, eles pararam de ser generosos como eles estavam sendo. Nós precisamos nos lembrar aqui, isso vai ficar mais claro no próximo sermão, que uma das acusações que Paulo recebia é que ele estava embolsando aquele dinheiro que deveria ir para os necessitados da Judéia. Os falsos apóstolos, os super apóstolos aqui, que acusavam Paulo de não ser um apóstolo de verdade, diziam isso. E alguns na igreja de Corinto começaram a acreditar nesses homens. Então Paulo, ele lida com vários problemas até o capítulo 8. Ele vai preparando o terreno. Ele fala aqui num contexto mais próximo. Vocês ouviram isso nas últimas semanas, principalmente no último domingo, a questão do arrependimento genuíno e as consequências disso, os resultados desse arrependimento na vida da igreja. E aqui está o ponto onde Paulo vai mostrar mais uma vez a ligação de um arrependimento genuíno como nós lidamos com as finanças. Um arrependimento genuíno dos coríntios, nesse momento, representaria um retorno àquela generosidade que eles começaram lá atrás e que precisavam mais uma vez agora estabelecer no seu meio. Nós nos lembramos imediatamente da figura de Zaqueu. Nós nos lembramos de que naquele momento, um arrependimento claríssimo de Zaqueu, que era um homem rico, porque roubava das pessoas, significou que ele começou a lidar adequadamente, biblicamente, com as suas finanças. Ele dá metade dos seus bens aos necessitados, e da outra metade ele repõe 4 vezes mais em relação àqueles a quem ele havia fraudado. Como vai o seu arrependimento hoje?
Eu poderia dizer que esse texto nos diz que ele é diretamente proporcional à sua generosidade em relação ao seu dinheiro. É óbvio que existem outros frutos de arrependimento. É óbvio que existem outras evidências de arrependimento genuíno. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas hoje, nessa noite, nós percebemos que o nosso arrependimento, infelizmente, ele não tem tido muito a ver com essa área específica. E ela é mais fundamental do que nós imaginamos. Nós veremos esse texto em duas partes bem claras. Versículos 1 a 7, nós vemos aqui o padrão das igrejas da Macedônia, o padrão de demonstração de generosidade das igrejas da Macedônia. E nós veremos em seguida, dos versículos 8 a 15, o padrão do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo usa dois padrões bem claros para trazer aplicações bem específicas, tanto na primeira parte quanto na segunda. As aplicações elas foram feitas à igreja de Corinto, mas são aplicações atemporais, são aplicações universais, e certamente elas vêm confrontar o nosso coração nessa noite, para que nessa noite nós nos lembremos que arrependimento genuíno, além de outras evidências, tem que demonstrar claramente uma generosidade que possivelmente está longe de nós nessa noite. Qual era então o padrão das igrejas da Macedônia? Leiamos mais uma vez os versículos 1 a 7. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Nós precisamos nos lembrar aqui quais eram as igrejas da Macedônia. Foram igrejas plantadas pelo próprio Paulo: Filipe, Tessalônica e Bereia. Essas igrejas, esse grupo de igrejas, sempre ajudava Paulo em suas dificuldades financeiras. E além disso, nesse momento específico, quando Paulo faz esse pedido para ajudar os necessitados da Judéia, elas prontamente se levantam para ajudar, para responder a esse pedido maravilhoso. E aqui nós temos nos primeiros dois versículos a base pela qual eles respondem isso. De onde surge esse padrão macedônio? Nós vemos aqui então que eles tiveram ou conheceram a graça de Deus, uma graça que foi concedida a eles. E aqui nós podemos pensar que isso é uma graça salvífica. A ideia de que eles foram salvos e por isso eles correspondem a essa salvação. Mas essa não seria a leitura adequada do texto. Você vai perceber que a palavra graça, durante essa perícope aqui, ela aparece 5 vezes. Nós temos aqui então uma ênfase na graça e na resposta graciosa que nós devemos dar a tudo isso. E a graça aqui não é meramente salvífica, mas a graça aqui é o fato deles poderem e quererem ajudar aos necessitados da Judéia. E nós recebemos essa graça também, mas muitas vezes somos negligentes. Por quê? Em primeiro lugar, a nossa vida não é uma vida de abundância de alegria. Pare para pensar na sua vida. Pare para pensar nas dificuldades pelo qual você passa, nas provas de tribulação que eles também passavam. E geralmente, quando isso acontece, nós desanimamos. Geralmente, quando isso acontece, nós queremos desistir. Geralmente, quando isso acontece, eu sou tentado a pensar
que Deus não está cuidando de mim. Eu sou tentado a ouvir os falsos mestres e achar que a minha fé está pequena, ou que eu estou em algum pecado, e é por isso que a doença vem, que a dívida vem. E eu chego a pensar aí num culto de libertação de terça-feira numa dessas comunidades. Tamanho o desespero que as tribulações trazem às nossas vidas. Não era essa a resposta dos macedônios. Eles, em primeiro lugar, manifestaram abundância de alegria. E as tribulações eram tremendas, talvez até maiores das quais nós passamos hoje em dia. E mesmo assim, eles respondem em alegria tremenda, nos mostrando que para sermos verdadeiramente generosos, nós precisamos descobrir contentamento, especialmente em momentos de tribulação. A graça de Deus aqui, como eu falei, ela está enfatizada. E Calvino nos diz: nem todos os homens consideram que dar é lucro, nem atribuem isso à graça de Deus. Se você tem uma tendência a ser pão duro, ou mão fechada, ou sovina, ou avarento, lembre-se de que você está negligenciando uma graça que Deus lhe dá. Se Ele lhe salvou, Ele necessariamente faz de você uma pessoa generosa. A avareza não combina com o cristianismo. A avareza, Paulo nos diz em outro lugar, é idolatria. Nós precisamos entender aquilo que Jesus ensina. Não é possível servir a dois senhores. E nós temos servido a Mamon, ao invés desse Deus gracioso e maravilhoso. Vejam então que essa abundância de alegria, esse contentamento diante da tribulação, leva-os necessariamente a essa riqueza da generosidade. A partir do quê? A partir de uma profunda pobreza. A tradução do português não consegue captar aqui quão pobres eles eram. Da mesma maneira que as tribulações pelas quais eles passavam eram possivelmente bem maiores do que a que nós passamos hoje, a sua pobreza também era bem maior do que a que nós temos hoje. Nós nos sentimos pobres todo final do mês, sem dúvida alguma. Tenho certeza que a maioria das pessoas aqui, infelizmente, chega no vermelho no final do mês. Temos dificuldades em pagar as nossas contas em dias. Nós vemos as dívidas se acumulando e os juros nos ameaçando cada vez mais. E como nós entendemos, como nós reagimos a tudo isso? Quando nós olhamos para a profundidade da pobreza dos macedônios, isso nos faz corar de vergonha. Porque essa é a nossa desculpa para não sermos generosos. Essa é a sua desculpa. Quando eu tiver um bom emprego, aí eu começo a dar. Quando eu finalmente me estabilizar, aí eu começo a dar. Quando então eu sair da faculdade e tiver um emprego que seja, aí eu vou começar a dar. E você sabe quando é que nós vamos começar de fato um processo de generosidade baseados nesse tipo de pensamento? Nunca! Porque nós nunca teremos limite. Nós sempre pensaremos em primeiro lugar em não responder adequadamente à graça que Deus nos dá. Isso não significa irresponsabilidade. Isso não significa tratar o seu dinheiro suado de qualquer maneira, de jeito nenhum. Mas quando Paulo enfatiza aqui a profunda pobreza desses irmãos, ele quer nos mostrar nessa noite que possivelmente não há absolutamente ninguém tão pobre quanto eles. Mas ao mesmo tempo, não há sequer uma pessoa aqui nessa noite tão generosa quanto eles foram nesses momentos de necessidade, principalmente.
A questão não é o quanto se dá, mas como se dá. Nós muitas vezes temos vergonha de dar apenas R$ 10 como oferta na igreja, enquanto o nosso irmão dá 300, 400, 500. O que R$ 10 vão significar diante dessas grandes quantias que os meus irmãos mais prósperos conseguem dar? Essa não é a questão, meus irmãos. O problema é que nós não temos dado nem sequer R$ 1 para a igreja. E vamos nos lembrar aqui que a ideia, primordialmente, não é tratarmos sobre dízimos e ofertas. Isso fica para um outro momento. A teologia aqui é a teologia da generosidade. Se isso se transmite, se representa em dízimo ou em oferta, é uma outra questão, uma outra aplicação. Mas a pergunta principal, a partir desses primeiros versículos, é: como você tem sido alegre no Senhor e como isso tem se correspondido na sua generosidade para com o reino de Deus? Certamente, precisamos nos arrepender muito mais em relação a isso. Como se não bastasse, os versículos 3 e 4 começam a nos revelar aqui quanto mais aqueles homens, aqueles irmãos eram preparados para se doar por completo. Vejam aí mais uma vez, versículos 3 e 4. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Meus irmãos, como é difícil tirar um dinheirinho dos crentes. Precisamos fazer campanha disso, campanha daquilo. Alguns chegam ao ponto de apelar para a tal da teologia da prosperidade. Mas nós olhamos aqui então para a verdadeira generosidade, fruto da graça de Deus em nossas vidas, e nós vemos que é um voluntariado. E nós vemos que são os crentes buscando a tesouraria da igreja, dizendo: me deixa ajudar, o que é que precisa? O que é que está faltando? E toma aqui desse pouquinho que eu tenho. A ponto do tesoureiro da igreja chegar para essa pessoa e falar: não, minha querida, você já ajuda tanto, você tem tanta dificuldade, você não é uma pessoa tão próspera assim, não tire do pouquinho que você tem para dar para a igreja, isso é função de outros. E essa pessoa diz: não, por favor, me dá o privilégio de participar, mesmo que com pouco, dessa graça tão maravilhosa. Não tire isso de mim. Percebam então que até aqui o nosso coração é confrontado. Talvez até esse versículo você pode dizer: ufa, ainda bem que eu estou em dias com o dízimo da igreja, ainda bem que eu estou em dias com as ofertas da igreja. Mas você não é um voluntário como essas pessoas são. Nós veremos aqui, no final das contas, infelizmente, aquilo que nos motiva de fato ainda doar para a igreja é um mero sentido de obrigação. Eu tenho que ser dizimista, porque me mandaram ser dizimista. Eu tenho que ofertar para a igreja, porque me mandaram ofertar para a igreja. Esses homens estão implorando para que o seu suado dinheirinho aumente a prosperidade da igreja, e assim o reino de Deus possa ser melhor assistido. Qual foi a última vez que você implorou ao tesoureiro dessa igreja que você pudesse ajudar mais do que você já ajuda hoje? Essa é a resposta da generosidade. Mas não se limita a isso. Quando fala desses rogos, desses pedidos, desse voluntariado, está dizendo exatamente dessa assistência aos santos. E a palavra aqui é diaconato. É saber não apenas doar e falar: use para o que for melhor. Mas o diaconato na igreja representa isso, as necessidades que nós conhecemos uns dos outros, e sermos voluntários, tomarmos a iniciativa de cuidar uns dos outros materialmente também.
Como é que o diaconato nessa igreja tem trabalhado nesse aspecto? Isso não é uma tarefa apenas para o diácono Jeremias e para o diácono Eduardo, mas eles precisam coordenar de uma forma melhor exatamente essas questões. Mas se nós formos honestos nessa noite, nós nem sequer conhecemos as necessidades uns dos outros. E quando as conhecemos, não temos essa disposição que os macedônios tinham em auxílio de generosidade, em auxílio, inclusive, material. E aí nós achamos que isso é tudo. Tá bom, pastor, eu já entendi a mensagem, mas Paulo não para por aqui. Paulo fala dessa alegria, da superabundância na pobreza, do voluntariado dessas pessoas. Como estamos distantes disso? Mas ele fala então de algo ainda mais profundo. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Está aqui a grande diferença da teologia da generosidade para a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade foca no homem, no que ele pode receber de volta, no que ele vai receber de volta, segundo as promessas do Senhor. A teologia da generosidade foca exclusivamente naquilo que o homem pode dar, sem esperar nada em troca. E aqui essas pessoas, esses irmãos da Macedônia, eles não deram apenas da sua pobreza, mas eles conseguiram dar da sua pobreza porque eles deram a si mesmos. Eles se deram por completo. Eles não deixaram absolutamente nada para trás. E percebam como isso pode nos livrar, apenas isso pode nos livrar da idolatria a Mamon, mesmo dentro da igreja. Mesmo que nós sejamos fiéis em dízimos e ofertas, nós podemos ainda associar a isso o nosso auxílio em bênçãos. Mesmo sendo fiéis a essas coisas, nós podemos atribuir a elas um fim em si mesmas. Tornam-se ídolos. Tornam-se algo que só o Senhor pode nos dar. E é por isso que, entendam o que eu estou dizendo agora, não adianta você dar parte do seu suado dinheirinho para a igreja, mês a mês, semana a semana, qualquer que seja a constância com que você dá, sem que você tenha se entregado primeiro ao Senhor Jesus Cristo. Quantos na igreja agem dessa forma? E é por isso que nos lembramos daquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu vendesse todos os meus bens e entregasse aos pobres, se não tivesse amor, isso de nada valeria. É muito mais profundo. Você já se entregou ao Senhor Jesus por completo? Essa resposta é um pouco fácil. Claro que já. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Então lembre-se, que se você pertence ao Senhor Jesus, todos os seus bens pertencem a Ele. Como é que você tem sido mordomo daquilo que o Senhor Deus te dá, ou muito ou pouco? Como é que você tem sido generoso para com os necessitados da igreja, para com as necessidades da própria igreja, a partir daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem lhe dado? Paulo termina aqui a teologia baseada no padrão das igrejas da Macedônia. E nos versículos 6 e 7, ele faz a primeira admoestação direta, então, à igreja de Corinto, e a primeira admoestação a nós nessa noite, então. Leamos mais uma vez, versículos 6 e 7. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça.
Tito já havia estado naquela igreja, ele já havia lidado com aquela igreja nesse tema, com esse aspecto. A questão da coleta, a questão da doação, a questão da generosidade. Eles haviam começado bem e haviam parado agora de contribuir adequadamente, biblicamente, para com o reino de Deus. Por isso, então, Paulo mostra que Tito, mais uma vez, deve completar essa graça entre eles. É uma graça, mais uma vez, lembrando, e não meramente um dever ou obrigação. E aí Paulo lembra aquela igreja, assim como nos lembra essa noite, quantos dons maravilhosos eles tinham. Eles abundavam e superabundavam em dons, inclusive revelacionais, que nem existem mais. E nós nessa noite, sem dúvida alguma, poderíamos listar aqui a quantidade de dons e talentos espirituais que Deus continua derramando nessa igreja, incontáveis. Uma igreja talentosíssima. Mas ele fala, esses talentos de nada valem se nós não abundarmos também na graça do dar. É como se ele colocasse de forma nula tudo que nós fazemos pelo reino, o quanto nós nos dedicamos. Se proporcionalmente a isso, o nosso bolso continua fechado. Nós ainda não entendemos, mais uma vez, a relação direta de um arrependimento genuíno, de entregar a nossa vida completamente a Deus, e o que a nossa doação representa no meio da igreja. Eu cito aqui um outro comentarista que diz o seguinte, eu concordo plenamente com ele: não há como crescermos em nossa maturidade espiritual sem dedicarmos nossas finanças ao Senhor. Em outras palavras, isso é muito sério e grave. Nós estamos nos enganando se nós achamos que somos homens e mulheres de oração, se somos homens e mulheres do testemunho cristão, se somos homens e mulheres da comunhão cristã, se as nossas finanças ainda estão como estão em relação ao reino de Deus. Esse era o padrão dos macedônios, um padrão já altíssimo, um padrão que necessariamente nos leva a essa admoestação. E se isso não for suficiente, Paulo então nos dá agora um outro padrão. Ele nos apresenta um outro padrão ainda mais excelente, com aplicações ainda mais claras. Leiamos então agora qual é o padrão de Cristo, o padrão do próprio Cristo. Versículos 8 a 15. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Nós olhamos para o padrão de Cristo, e mais uma vez nós queremos nos esconder. Mais uma vez nós queremos fugir, porque aqui nós estamos entendendo a mensagem ainda de forma mais clara. E Paulo começa no versículo 8 de uma forma que nós não entendemos
mais uma vez, tantos mandamentos na igreja são mera obrigação para o crente e não uma resposta em amor. E é por isso que nós temos tanta dificuldade para trazer o nosso dinheiro para a casa do Senhor, porque ela continua sendo mera obrigação. Nós usamos a desculpa de que a teologia da prosperidade está errada e nós acabamos fazendo o inverso. Não damos absolutamente nada, porque sabemos que se dermos, Deus não necessariamente vai nos abençoar. Que pensamento horrível! E é por isso que Paulo, então, nos lembrando de Cristo, diz no versículo 8: não vos falo na forma de mandamento. E aí você diz: ufa, ainda bem que não é mandamento, ainda bem que não é uma ordem, agora sim eu posso dar livremente. E você continua não dando. É aquela mesma história de pessoas que defendem que não existe mais o dízimo agora no Novo Testamento, que nós temos que dar tudo, e essas pessoas não dão nada. Nós olhamos para a realidade do que Cristo fez em nosso lugar e nós percebemos, em outras palavras, que o quanto nós damos à igreja é proporcional àquilo que Deus nos entregou em Cristo Jesus. Por que você acha que Cristo veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário para lhe salvar? Você acha que era mera obrigação ao Pai? Sem dúvida alguma, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós percebemos que lá na eternidade houve aquele conselho trinitariano, o conselho da paz, um pacto entre as pessoas da Trindade, em que o Pai elegeria, o Filho executaria a salvação e o Espírito Santo aplicaria essa salvação. Não é simplesmente porque o Pai mandou que ele viesse que ele veio. Ele veio por amor. Ele veio como um voluntário. Ele veio porque ele quis. Nós acabamos de cantar. Por amor. Ninguém poderia obrigá-lo. Se nós trazemos ainda as nossas finanças à igreja por mera obrigação, não entendemos a lição. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus quer o seu coração e o dinheiro vai ser a consequência natural disso. É por isso que Paulo diz: para provar a sinceridade do vosso amor. É como se eu pudesse dizer para vocês nessa noite: você ama Jesus Cristo? E você vai responder sim. E eu vou dizer: eu duvido. Porque o gasofilácio não mostra isso na sua vida. É fácil amarmos de palavra, mas João nos lembra: não amemos só de palavra, mas em atitude, em ação. Se vemos alguém passando necessidade e damos apenas um tapinha nas costas e dizemos: vou orar por você, isso não é amor completo. Da mesma maneira que nós precisamos rever nessa noite o quanto nós de fato amamos a Jesus Cristo. Paulo nos lembra que Jesus faz exatamente o modelo para nós. Ele era riquíssimo, ele era herdeiro de todas as coisas, continua sendo, mas ele deixa essas prerrogativas. Nós lemos lá em Filipenses capítulo 2, ele não toma com usurpação o ser igual a Deus. Antes, ele se esvazia tomando forma de servo, se humilha, para que na pobreza dele nós tenhamos toda a riqueza do mundo. Lembre-se de quem é o Senhor Jesus. Ele não nasceu num berço de ouro, ele nasceu numa manjedoura, onde animais comem. E os nossos filhos nascem com todo o enxoval que o nosso dinheiro pode comprar. Lembrem-se que o Senhor Jesus Cristo não teve uma profissão de status. Ele era um carpinteiro, um trabalhador fiel juntamente com seu pai ali, enquanto ele estava vivo, e depois assumindo inclusive as finanças da casa como
trabalhou até 30 anos de idade e certamente não tinha o salário que muitos aqui têm. E aí nós vemos o ministério público do Senhor Jesus. E aí nós percebemos o quão pobre ele foi de fato. Às vezes, ensinando e pregando o dia inteiro, precisava comer do que a própria natureza lhe dava. Às vezes não tinham mantimentos e lembrou aqueles que queriam segui-lo: as raposas podem ter os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós lembramos constantemente que o ministério de Jesus Cristo era sustentado por mulheres piedosas. E quantas coisas ele tomou emprestado, porque ele não tinha posses. Será que nós amamos o Senhor Jesus Cristo como nós deveríamos? Mais uma vez eu me digo, o gasofilácio dessa igreja é a resposta disso. Eu quero deixar bem claro que não é só assim que nós amamos a Cristo. Mas eu quero deixar bem claro também que nessa noite, provavelmente, nós não temos amado a Cristo dessa forma tão fundamental. Eu posso estar amando a Cristo de tantas outras formas, mas nisso eu estou completamente longe de amá-lo. Diante dessa teologia ainda mais maravilhosa, Paulo começa a trazer então, a partir do versículo 10, uma série de aplicações bem práticas. E se nessa noite você está sendo confrontado nesse sentido, o arrependimento é verdadeiro, você diz: Espírito Santo, por favor, me ajuda a amar a Cristo, principalmente nessa área. E a palavra de Deus nos dá então orientações claríssimas. Não precisamos inventar a roda. Não precisamos descobrir estratégias, mas simplesmente sermos obedientes ao que a palavra de Deus nos diz. Vejam aí no versículo 10 e na primeira parte do versículo 11 a importância da constância na generosidade. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada. Meus irmãos, não é só uma questão de termos organização em relação ao orçamento. Tudo isso é implicação, sem dúvida alguma. Mas nós precisamos manifestar o nosso amor a Cristo pela constância com a qual nós entregamos os nossos dízimos e ofertas à igreja. Sim, talvez você não tenha condições, por causa da crise do país, por causa de dívidas acumuladas. Talvez você não consiga entregar tudo aquilo que você deveria entregar. Mas confesse nessa noite, você não tem entregado nada. O seu envelope não tem sido colocado ali. Você tem tido vergonha por causa disso. Não consegue olhar nos olhos do tesoureiro da igreja, porque você sabe, que ele sabe, o quanto tempo você não traz mais o seu dinheiro para a igreja. E por favor, entenda, não é só uma questão monetária. Isso revela nos nossos corações, no mínimo, a nossa desorganização em relação a como e durante quanto tempo devemos oferecer o nosso dinheiro a Deus. Os coríntios haviam começado a prática e eles pararam, e agora a demonstração é que eles voltassem e continuassem. É impressionante como nessa noite nós podemos sair daqui: ai, que sermão bom, eu voltei a querer a ofertar para a igreja. E alguém pergunta para você: mas você já ofertou algum dia? Aí você responde: não, mas eu já quis um dia. Eu pelo menos já quis ofertar, mas nunca tive a oportunidade. Então pare de só apenas querer e oferte de fato. Dê R$1 que seja. Deus vai fazer maravilhas com o seu R$1. Acredite nisso. R$1. 50 centavos. 10, 5. Não tem mais moeda de 1 centavo. Mas que fosse
coração e sendo de fato da nossa pobreza, entregue um centavo, mas que seja entregue com constância, sem pararmos no meio, sem cumprirmos aquilo que nós votamos. Quando nos tornamos membros dessa igreja, temos que tratar disso com tato. Geralmente é a minha última aula dos catecúmenos. Quando está apagando as luzes, nós já fisgamos as pessoas, aí a gente fala alguma coisa sobre o compromisso financeiro, para que elas não se assustem. Paulo não era assim. Paulo preparou o terreno sem dúvida alguma, e aqui ele vai mexendo com o nosso coração e nos mostrando o quanto nós somos inconstantes nisso. O restante do versículo 11 e o versículo 12 nos mostra claramente uma responsabilidade financeira. Paulo diz: assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Deus é maravilhoso. Ele não exige além do que nós podemos oferecer a Ele. É segundo as nossas posses, é com responsabilidade. Eu não vou tirar necessidades da minha família para parecer que eu estou então entregando a Deus aquilo que eu preciso entregar. Deus é um Deus de equilíbrio, mas nós devemos revelar nessa noite que o nosso equilíbrio não é o equilíbrio de Deus. As nossas dívidas, nós precisamos revelar aqui nessa noite, elas não surgem apenas das nossas necessidades. Nós temos deixado que o materialismo, o consumismo e tantas outras coisas entrem nos nossos lares, e nós demos o nosso dinheiro a essas coisas e não à igreja, e não ao reino de Deus. A mensagem de Paulo aqui, a partir do que Jesus fez, exige sacrifício. E se eu amo mais a Jesus Cristo do que todas essas coisas, eu vou sacrificá-las. E aqui não precisa ser um perigo financeiro para entender que quando nós sacrificamos o supérfluo, quando nós sacrificamos aquilo que não é necessário, então esse dinheiro, ele vai ser aplicado naquilo que de fato importa, o reino de Deus. Nossos filhos precisam aprender isso desde pequenos. Eles precisam aprender que eles não precisam de tantos brinquedos quanto eles têm, de tantas roupas quanto eles têm, de ter aquela roupa da marca que o seu amigo adolescente tem, que eles precisam do celular da última geração. Eu convoco os adolescentes dessa igreja a venderem seus celulares e doarem seus celulares para o valor dos seus celulares para a igreja. E comprem um mais simples. Porque se você precisa só se comunicar com seus pais, você não precisa de um smartphone. Agora, se você precisa de jogo, de WhatsApp e de tantas outras coisas que só um celular de R$1.000 pode lhe dar, então saiba que a contribuição para a igreja vai demorar um pouquinho mais. Segundo as nossas posses. Eu cito aqui Calvino mais uma vez. Se você oferece uma pequena oferta de seus magros recursos, sua intenção é exatamente tão valiosa aos olhos de Deus como a de uma pessoa rica que tirasse da sua abundância uma grande dádiva. Não há mais desculpas. Não há mais uma condição futura para que eu dê. Paulo está claramente dizendo, mesmo que seja pouco, dê agora e não pare de dar mais, até que você tenha uma condição melhor, e aí você possa dar mais, e mais, e mais. Eu acho que eu já falei isso aqui, eu repito. Eu li a biografia de um pastor que chegou no seu ministério a devolver 75% das cônjuges que ele recebia da igreja. Ele vivia com 25% daquelas cônjuges que ele recebia. Isso é praticamente impossível. Mas não para alguém que realmente ama o Senhor acima de todas as
coisas. A ideia é essa. Não é o quanto eu dou, mas o quanto eu amo o Senhor, porque nesse sentido, o meu pouco, havendo boa vontade, vai ser aquilo que Deus vai usar para a sua obra e para o crescimento do seu reino. E finalmente, nos versículos 13 a 15, nós vemos aqui aquilo que nós tanto buscamos e que só a igreja pode nos dar, só o Evangelho pode gerar a tal da igualdade. O comunismo, o igualitarismo e tantas outras coisas buscam essa harmonia e essa igualdade social de formas erradas, sem Deus, sem o Evangelho, e isso nunca vai acontecer. Você vai ter Cuba, por exemplo, pessoas miseráveis, enquanto os que estão no poder têm uma vida regalada. Que igualdade é essa? Você vê pessoas de movimento aqui no Brasil, socialistas, que fazem seus discursos diante de pessoas que defendem as mesmas teses, e quando elas vão embora para suas casas em São Paulo, elas pegam um jatinho. Que igualdade é essa? Mas aqui nós temos igualdade. No Evangelho nós temos igualdade. E Paulo mais uma vez lembra: não sejam irresponsáveis ao dar para a igreja. Versículos 13 a 15. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Não, meus irmãos, isso não significa que nós vamos trazer o nosso dinheiro aqui para a igreja e todo mundo então vai ter o mesmo salário, o mesmo tipo de carro, o mesmo tipo de roupa. Não, não é isso. Mas nós experimentaremos um pouquinho mais o que a igreja lá em Atos experimentou. Continuava havendo ricos e pobres naquela igreja. Mas os ricos, ao venderem as suas propriedades, eles não deixavam de ser ricos, mas eles não eram tão ricos quanto eles poderiam ser. E a palavra de Deus lá é clara: não havia no meio deles necessitados. Você acha que a primeira igreja presbiteriana de Teresina tem condições de experimentar isso? Sem dúvida alguma. Não havia necessitados no meio da igreja em Atos, porque eles amavam mais o Senhor Jesus Cristo do que qualquer outra coisa. Eles não investiam em imóveis para garantir a sua aposentadoria, eles confiavam a sua aposentadoria no Senhor e vendiam os imóveis que eles não precisavam para investir na igreja. Você é capaz de vender a sua casa na praia, que você usa uma vez por mês, por ano, quer dizer, para investir esse dinheiro nessa igreja aqui? Você é capaz de vender o seu carro, que vale 120 mil reais, e comprar um pela metade do preço e investir o restante nessa igreja aqui? Não são apenas os adolescentes que precisam vender seus celulares, mas nós adultos temos nos apegado demais àquilo que o nosso dinheiro sem dúvida pode comprar. Mas será que deveria comprar? Essa é a pergunta. Para que haja igualdade, Paulo cita aqui, daquele texto de Êxodo que nós lemos, versículo 15. A citação é um pouco diferente, porque ele cita diretamente da Septuaginta, a tradução grega do hebraico do Velho Testamento. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Ele está citando lá a situação do maná. E vejam como Deus é justo. Vejam como Deus de fato é igualitário. Ele disse: os que têm mais filhos, os que têm mais pessoas em suas casas, esses devem colher mais. Isso é óbvio. Os que têm menos filhos, os que não têm tantas pessoas, os que não têm tanta necessidade, colham menos. E assim tinha o suficiente para todos. E lá o texto diz bem claramente
Vocês não precisam guardar para o outro dia. Vai apodrecer. Confiem em mim. Deus está dizendo. E na incredulidade deles, eles guardavam e apodreciam. Essa é a nossa incredulidade hoje. Eu prefiro ter uma poupança, uma reservinha, do que investir na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por favor, entendam, não é errado poupar, não é errado ter uma reserva, pelo contrário, isso é bíblico. Mas nós temos apenas feito isso e não temos chegado a toda a orientação que a Bíblia nos dá em relação às nossas finanças, em relação à mordomia, em relação ao que de fato representa no nosso meio uma igualdade, uma comunhão dos santos, até materialmente falando. Deixe-me ler para vocês do capítulo 26 da Confissão de Fé, seção 2. Os santos são, pela sua profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Essa comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer ver isso acontecendo na primeira igreja presbiteriana de Teresina? Então se arrependa nessa noite. Medite nesse texto e rogue ao Espírito Santo que Ele nos dê condições de praticá-lo. Que Ele nos dê condições de conhecer mais sobre finanças à luz das Escrituras, para que nós sejamos de fato fiéis, encontrados como mordomos fiéis nisso tudo. Meus irmãos, os padrões estabelecidos nessa noite são altíssimos. Mas por causa do Espírito Santo que habita em nós, nós temos totais condições de experimentar todas essas coisas. Nós temos totais condições de, nessa geração, experimentarmos o que é que significa a teologia da generosidade e o que isso vai acarretar no nosso meio. Eu termino usando aqui um exemplo da teologia da prosperidade. Uma forma não só de você escapar desse tipo de coisa, mas uma forma de você ver o quanto isso está distante da teologia da generosidade. Nos Estados Unidos, num programa de rádio onde um pastor da prosperidade estava tentando ganhar dinheiro à custa da ignorância dos outros, ele diz: você nunca conseguirá doar mais do que Deus lhe dá. Nós fizemos o cálculo, e se cada um que estiver nos ouvindo nos mandar apenas $67, nós teremos todo o dinheiro que precisamos, e Deus lhe dará 5 vezes mais esse valor. Um ouvinte esperto ligou àquele programa respondendo: eu creio sim que não podemos doar mais do que Deus. Então aqui vai a minha proposta: vocês me mandam $67 e eu terei todo o dinheiro que eu preciso nesse momento da minha vida, e Deus vai dar a vocês 5 vezes mais do que vocês me deram. É claro que ele nunca recebeu esse dinheiro. A teologia da prosperidade é um falso evangelho, e é impressionante como esse falso evangelho parece ser a solução para muitas pessoas, e para nós que temos o evangelho verdadeiro, parecemos não ter acordado ainda para aquilo que esse texto nos deixa claro. Se o nosso arrependimento é de fato genuíno, então tudo aquilo que nos pertence, pertence a Cristo Jesus, e nós temos sido péssimos mordomos do que Ele nos deu. Creiamos mais uma vez que Ele de fato era riquíssimo e se fez pobre para nos tornar ricos, para que nós pudéssemos então investir no seu reino, para que ele crescesse como Ele assim espera e propôs. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar.
Deus gracioso e generoso, nós te louvamos pela obra do teu Filho maravilhoso em nossas vidas e te pedimos perdão mais uma vez, porque ao mesmo tempo que criticamos a teologia da prosperidade, nós não vivemos aquilo que a teologia da generosidade nos ensina a viver. Ó Deus, que essa noite seja um marco nessa igreja, um marco em todas as nossas vidas, que nós entendamos que a pessoa que mais deu foi aquela viúva que deu tudo, mesmo sendo só algumas moedas. Que nós possamos dar só algumas moedas, sendo isso o que nós de fato podemos dar. E que o Senhor faça essa obra sobrenatural no nosso meio, de pegar esse dinheiro que o Senhor não precisa e utilizá-lo da forma como nós precisamos, como as igrejas precisam, como o teu reino precisa. É em nome de Jesus que eu te peço todas essas coisas. Amém. Amém.